Em quase 4 anos e meio de guerra, a situação da Ucrânia no campo de batalha nunca foi tão favorável. Kiev elevou seu domínio com drones, atacando as linhas de abastecimento russas e frustrando a grande ofensiva de verão de Moscou. A Crimeia ocupada ficou sem combustível e em partes da linha de frente, forças russas recuaram sem lutar devido à exposição. Mísseis ucranianos de longo alcance destroem refinarias e fábricas importantes em solo russo, enquanto comandantes do exército russo são mortos por forças partidárias atrás das linhas inimigas. Mas, por mais que possa haver um motivo legítimo para otimismo na Ucrânia hoje, a situação nas linhas de frente simplesmente não é tão simples assim. As forças russas ainda estão avançando, sacrificando um número incrível de vidas para conquistar ganhos territoriais estrategicamente significativos. Soldados russos começaram a infiltrar o elogiado cinturão de fortalezas da Ucrânia, avançando lentamente por defesas que o país precisa manter. Apesar da dificuldade, a Rússia ainda pode avançar este ano para tomar Slaviansk, a única cidade que a Ucrânia não pode perder. Perder cidades e vilarejos na fronteira com o cinturão de fortalezas seria um grande revés, especialmente quando as perspectivas de Kiev parecem fortes. Perder as demais cidades do cinturão de fortalezas da Ucrânia seria uma grande derrota, mas se a Rússia conseguir capturar Sloviansk e se a Rússia conseguir forçar uma batalha devastadora de terra arrasada para fazer isso, então o resultado seria catastrófico. Desde os primeiros dias da ação militar russa na Ucrânia, lá em 2014, após a Revolução de Maidan, a cidade de Sloviansk tem sido um alvo principal para as forças russas. Antes da guerra, Sloviansk, com cerca de 110 mil habitantes, era um importante centro industrial e turístico, famoso por seus banhos de lama e spas. No início da guerra de 2014, no Donbas, Sloviansk foi uma das primeiras cidades ucranianas tomadas pelos separatistas, capturada por uma unidade comandada pelo notório agente russo Igor Girkin. A Ucrânia estava tão determinada a retomar a cidade quanto as forças de Igor Girkin em conquistá-la, e após meses de combates, conseguiu fazer as forças separatistas russas recuarem. As valas comuns que a Ucrânia descobriu em Sloviansk e os intensos esforços de descomunização que se seguiram foram algumas das primeiras oportunidades que o resto do mundo teve para vislumbrar uma região de Donbas, que havia sido arrastada para uma guerra nas sombras. A Ucrânia controla Sloviansk desde então e Kiev ainda mantém domínio direto sobre a cidade. Mas o fato de a Rússia não ter conseguido ameaçar a cidade diretamente não significa que Sloviansk seja irrelevante. Na verdade, é exatamente o oposto. A cidade integra a grande estrutura defensiva chamada Cinturão de Fortalezas da Ucrânia. Na área controlada pela Ucrânia, em Donetsk, há um cinturão de fortalezas com cerca de 50 quilômetros, incluindo Sloviansk e mais 3 cidades-chave como bases. A Rússia sabe do cinturão de fortalezas desde que a Ucrânia começou a construí-lo há mais de uma década, e por isso ataca Sloviansk e o restante do cinturão com ataques de médio e longo alcance. Em certos momentos, a artilharia russa consegue se aproximar o suficiente para bombardear a cidade diretamente. Em 2022, quando um avanço russo no Donbas ainda parecia iminente, Sloviansk foi despovoada a ponto de restarem apenas cerca de 24 mil pessoas. E mesmo depois que parte da população retornou, acredita-se que o número não tenha passado de no máximo 50 mil habitantes. A Ucrânia se prepara para o contato direto das forças russas com o cinturão de fortalezas, após batalhas muito custosas nos últimos anos. Esses arranjos, incluindo em Bakhmut, Chassiv Yar, Lyman e Toretsk, tinham todos o objetivo de aproximar as tropas russas das fortificações da Ucrânia. Neste estágio da guerra, ambos os lados concordam que o cinturão de fortalezas é crucial para a defesa da Ucrânia. Kiev fortaleceu muito essa área por ser altamente defensável. Ela abrange 4 centros urbanos onde a guerra é inevitável, com defensores em muitos esconderijos e atacantes enfrentando altos custos para romper as defesas. Igualmente importante, o cinturão de fortalezas está situado em áreas de terreno relativamente elevado e topografia irregular, pelo menos em comparação com o terreno plano e ondulado da Ucrânia.
As forças que atacam o cinturão de fortalezas pelo leste precisam atravessar vários rios, forçando a Rússia a cruzá-los em operações arriscadas ou a se concentrar em pontos menores, tornando-se mais vulnerável a ataques. Por fim, como a Ucrânia teve bastante tempo para fortificar a área, ela foi amplamente modificada para incluir exatamente os tipos de fortificações que a Ucrânia aprendeu a valorizar. Trincheiras pequenas e resistentes, obstáculos que direcionam atacantes para zonas de abate por drones e esconderijos camuflados para operadores e unidades de ataque. A Ucrânia precisa manter o cinturão de fortalezas para evitar riscos caso perca essas defesas. Se a Rússia tomasse o cinturão de fortalezas, teria mais facilidade para avançar a oeste, onde o terreno difícil vira colinas suaves e depois uma grande estepe aberta, ambas menos povoadas que o leste de Donbás. Ali, as forças russas avançariam com mais facilidade e a Ucrânia teria bem menos lugares para se entrincheirar. A situação lá está bem melhor para Kiev do que antes. Após concluir o cinturão de fortalezas e estabilizar a frente, a Ucrânia criou um sistema defensivo de retaguarda bastante complexo por mais dezenas de quilômetros. Isso será muito importante conforme avançamos, pois, mesmo que a Rússia tomasse uma ou duas das 4 cidades do cinturão de fortalezas, não conseguiria um avanço imediato como em 2022 ou 2023. Mesmo assim, o cinturão de fortalezas é muito mais defensável do que qualquer coisa que esteja imediatamente a oeste, o que significa que a Ucrânia pode tanto barrar a Rússia ali, quanto se preparar para tempos muito mais difíceis pela frente. O Instituto para o Estudo da Guerra explicou em um relatório publicado no início deste ano que o cinturão de fortalezas é otimizado para a defesa em todas as características topográficas e geográficas relevantes para a análise militar do terreno. Como o Instituto aponta, citando novamente, é por essas razões que a estratégia de negociação do Kremlin busca garantir um acordo político no qual a Ucrânia entregaria o terreno crítico do cinturão de fortalezas sem lutar. Já está claro há algum tempo que um acordo político favorável à Rússia não ocorrerá. E isso é ainda menos provável em 2026, quando a Ucrânia tiver vantagem em drones de médio alcance e causar caos nas linhas de retaguarda russas. Mas 2026 também mostrou que a Rússia segue rejeitando até considerar um cessar-fogo nas linhas atuais, e muito menos um acordo com concessões relevantes à Ucrânia. A Rússia iniciou o ano com o objetivo claro de lançar uma grande ofensiva na primavera e verão, mirando Sloviansk. Como explicaremos em um momento, a situação nas linhas de frente hoje é muito diferente do que a Rússia havia imaginado. É importante entender o que a Rússia queria alcançar para perceber como esses objetivos foram mudando. Em março e abril, a Rússia concentrou forças e focou seu principal ataque em Liman, um ponto estratégico de apoio que permitiria iniciar uma ofensiva maior contra Sloviansk. A cerca de 15 quilômetros de Sloviansk, Liman está perto o bastante para que, se a Rússia controlasse totalmente a área, pudesse posicionar artilharia pesada e lançar grandes ataques de drones. É assim que a Rússia costuma lidar com o problema da guerra urbana sempre que possível. Lança uma enxurrada esmagadora de fogo de artilharia até que tudo o que é urbano seja reduzido a escombros. Após avançar por Seversk no inverno, a Rússia está bem posicionada para tomar Liman e seguir para o oeste, com os primeiros drones FPV russos chegando a Sviatoslav em abril. Em entrevista ao Kyiv Independent, o soldado ucraniano Dmytro relatou os primeiros sinais de infiltração russa na cidade, afirmando que soldados russos avançam 1 ou 2 de cada vez. Como em outras áreas de frente, esses soldados às vezes avançam alguns quilômetros sem valor estratégico real, mas obrigando as unidades ucranianas a vigiar suas costas e desviar a atenção dos drones. Citando Dmytro novamente, essas pessoas morrem, mas recebem muita atenção de reconhecimento. Movem-se em pequenos grupos, essencialmente unidades suicidas, e sempre acabam mortos em ação. O problema é que nosso reconhecimento foca nesses grupos infiltrados, restando menos capacidade para o reconhecimento de longo alcance. Enquanto atuam em Sloviansk, os russos avançam ao sul por outras áreas do cinturão de fortificações, cercando praticamente toda a fortificação com um grande movimento de pinça.
Em uma manobra bastante incomum, considerando a forma como a guerra na Ucrânia costuma funcionar, Moscou também enviou um número limitado de veículos de combate pesados para a linha de frente, atacando em uma ofensiva dispersa e imprevisível que, de certa forma, lembrava suas táticas de infantaria. Avançando para a situação em junho, o avanço da Rússia em direção a Sloviansk estagnou, pelo menos por enquanto. Isso ocorre por uma mudança importante do lado ucraniano, já discutida em episódios anteriores deste canal para quem quiser mais detalhes. A versão resumida, no entanto, é que os ataques de drones de médio alcance da Ucrânia têm sido incrivelmente eficazes. Aproveitando vários novos modelos de drones, incluindo o Hornet, projetado nos Estados Unidos e equipado com IA, a Ucrânia conseguiu destruir depósitos de suprimentos, áreas de preparação, linhas de apoio logístico e arsenais de armas com uma frequência e alcance impressionantes. Em outras áreas ao longo da frente, esses ataques permitiram à Ucrânia isolar o istmo da Crimeia, cortar grande parte do seu suprimento de combustível e devastar a rede de rodovias usada por tropas e suprimentos russos para chegar à região, passando pelos territórios ocupados da Ucrânia. Mais próximo do cinturão de fortalezas, no entanto, as mudanças fizeram com que a Rússia não consiga mais concentrar e sustentar suas forças adequadamente. As tropas russas estão muito vulneráveis na chamada logística da última milha, quando precisam se afastar dos centros logísticos e se dispersar na linha de frente. Em termos práticos, isso significa que as ambições da Rússia nas proximidades imediatas de Sliansk desmoronaram sob seu próprio peso. Mas isso não significa que as operações russas nessa área tenham sido encerradas. Lembre-se, o cinturão de fortalezas se estende por apenas cerca de 50 quilômetros no total. E por isso, quando as forças russas encontram resistência especialmente forte em algumas áreas, elas mantêm a capacidade de se deslocar para outros lugares. Apesar dos problemas na retaguarda, há uma concentração tão alta de forças e poder de fogo russos nessa área que Moscou continua capaz de avançar, se conseguir escolher razoavelmente bem suas áreas de engajamento. Assim, as operações perto de Lyman são arriscadas, mas ao sul, a Rússia pode apoiar um avanço contra outra cidade fortificada, Kostiantynivka. Comparada a Sloviansk, Kostiantynivka é bem menor e muito mais difícil de defender, embora ainda seja maior que outras cidades tomadas pela Rússia, como Pokrovsk. A Rússia pressiona a cidade desde o fim de 2025, após capturar assentamentos menores próximos, mas agora suas operações começam a ganhar verdadeiro impulso. Nas últimas semanas, tropas russas romperam as defesas ucranianas nos subúrbios e avançaram pelo rio que divide a cidade. Após infiltrações desgastantes de pequenas unidades russas, defensores ucranianos acreditam que centenas de soldados russos podem ter sobrevivido e se escondido na cidade. A Ucrânia precisa dividir a atenção e prioridades dos operadores na linha de frente, e a liderança não demonstra disposição para permitir recuo das forças terrestres. Tropas ucranianas, inclusive equipes de drones, estão cercadas em partes e em outros locais atrás das linhas russas. Essas forças correm um enorme risco de serem eventualmente aniquiladas, embora, por enquanto, tenham conseguido receber suprimentos de forma consistente pelo ar através de entregas feitas por drones. Comparando a situação em Kostiantynivka hoje com os esforços russos para capturar outros centros urbanos, a batalha pela cidade pode continuar por vários meses, se não ainda mais. Até agora, mapas de batalha mostram grande parte da cidade como território contestado, como explicou o repórter do Financial Times, Fabrice Deprez, no Chess. Os combates chegaram ao ponto em que a queda da cidade é uma questão de quando, não de se. Fim da citação. Mas embora a captura russa de Kostiantynivka seja bastante dolorosa para a Ucrânia, não é o fim do mundo. A Ucrânia já prolongou a defesa de suas cidades em situações parecidas, e essas fases de quando não se de um ataque russo costumam ser as mais custosas para Moscou. Isso ocorre porque a Rússia, ciente de suas chances de vitória, envia mais tropas às áreas disputadas, confiando que a saturação garantirá o sucesso. Isso acaba sendo verdade, mas antes disso, equipes de drones ucranianas causam milhares de baixas nas forças russas. A Rússia também não está pronta para avançar logo após tomar Kostiantynivka, no extremo sul da linha de fortificações. Mesmo vencendo lá, levaria de 2 a 4 meses. A Rússia não se preparou para avançar mais ao norte.
Quando conseguirem reposicionar e reconsolidar suas forças, terão que avançar por campos abertos, ficando à mercê dos drones ucranianos, enquanto os ucranianos permanecem seguros em áreas defensivas bem construídas. A Ucrânia não quer perder Konstantinivka, mas está preparada para isso e já fez preparativos para dificultar ainda mais o avanço de Moscou. Se capturarem Konstantinivka, talvez os russos avancem para o norte, mas vão precisar até meados de 2027 para tomar a próxima cidade mais ao norte, mesmo sob as melhores circunstâncias. Em instantes, voltaremos a Sloviansk, mas antes, uma breve pausa para falar do nosso site para assinantes. Warfronts é o nosso espaço para todas as histórias que não conseguimos abordar com justiça aqui no canal principal, um lugar onde podemos aprofundar e ir mais a fundo do que jamais fazemos no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Geralmente focamos na invasão russa à Ucrânia, mas também abordamos Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros locais, além de conflitos menores que o mundo costuma ignorar. Nesta semana, publicamos um artigo do especialista Yakov Yanovsky sobre a campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia e outra análise de Jompi, especialista em fontes abertas, desmontando o mito de que a Rússia está ficando sem blindados pesados. A assinatura do Warfronts custa $5 por mês ou 50 por ano. É fronts.co. Confira. Agora, vamos voltar ao assunto. A armadilha de Sloviansk. Claro, com toda essa conversa sobre Konstantinivka, seria fácil esquecer que não é sobre essa cidade que estamos realmente aqui para falar. Estamos em Sloviansk e, embora a cidade tenha recebido uma trégua temporária da ofensiva russa de primavera, essa sorte pode não durar muito. Ao sul, Konstantinivka não é descartável de forma alguma, mas se for defendida bem o suficiente, por tempo suficiente, então uma eventual retirada ucraniana é uma perda aceitável. Sloviansk, no entanto, é uma cidade que a Ucrânia simplesmente não pode se dar ao luxo de perder. Devido à possível forma de uma batalha por Sloviansk, discute-se se a Ucrânia pode arriscar expor a cidade a um ataque frontal. Primeiro, a importância estratégica da cidade. Sloviansk não é a maior cidade do cinturão de fortalezas ucraniano. Essa distinção cabe a Kramatorsk, principal centro ferroviário do cinturão de fortalezas. Ao citar que Sloviansk foi um dos primeiros alvos das unidades separatistas de Igor Girkin em 2014, não foi por acaso, nem só porque a Rússia queria que seus cidadãos aproveitassem os banhos de lama locais. Sloviansk é o ponto de ancoragem ao norte do cinturão de fortalezas do Donbass, e também é o baluarte mais crítico entre a Rússia e as partes do Oblast de Donetsk que ela ainda não conquistou. Para dominar a região, a Rússia deve avançar para noroeste, sendo Sloviansk a cidade mais ao noroeste. Kramatorsk é crucial para manter as redes de abastecimento rodoviário e ferroviário que sustentam a linha de frente da Ucrânia, enquanto Sloviansk protege essas redes e impede que a Rússia avance mais a oeste, rumo a Dnipro, Kharkiv e além. A Rússia entende claramente que Sloviansk é um ponto necessário de conquista se quiser avançar ainda mais. Em 2022, o avanço russo para o oeste parecia depender de romper a defesa de Sloviansk, após conquistar pontos estratégicos como Izium. Essa lógica persiste, como mostra o fato de Sloviansk ser o principal alvo russo neste ano, antes de a ofensiva ucraniana de médio alcance começar a complicar a situação. Mas Sloviansk é mais vulnerável que outras cidades fortificadas ucranianas, principalmente devido ao terreno elevado. A linha de fortificações fica em terrenos altos, no noroeste de Donetsk, mas Sloviansk não tem essa vantagem. Ao norte e sul, o terreno é plano, mas a leste há elevação significativa, onde forças russas buscam avançar para obter um ponto de observação estratégico e ameaçar a cidade. Isso é um grande problema para a Ucrânia, especialmente no tipo de guerra que define esse conflito em 2026. O terreno elevado é ideal para drones de reconhecimento FPV e oferece pontos estratégicos para vigiar a cidade de um ângulo vantajoso. Para entender a importância, imagine estar fora de uma grande cidade em uma planície, olhando para seu horizonte.
Se o território ao seu redor for plano, você basicamente está olhando para uma parede de vidro e concreto, sem conseguir saber o que realmente está acontecendo atrás dela. Como comandante militar, você dependeria de imagens de satélite e reconhecimento aéreo em alta altitude, capturando apenas imagens instantâneas e vistas dos telhados. Você não consegue saber o que está acontecendo dentro dos prédios, debaixo de lonas ou em outros lugares que não são imediatamente visíveis e também não consegue rastrear movimentos. Compare com a visão de um mirante, onde alguém pode se esconder discretamente com um binóculo portátil. Essa pessoa não só consegue enxergar muito mais fundo na cidade, olhando ao longo das ruas ou pelas janelas abertas, como também pode monitorar as mudanças em tempo real. Pior ainda, o terreno elevado favorece um ataque russo se conseguirem uma zona segura para sua artilharia. Já falamos do código de trapaça, que a Rússia usa contra adversários entrincheirados em áreas urbanas. Bombardeie a cidade com artilharia, pelo tempo que for necessário até garantir que simplesmente não sobre nenhuma cidade. Essa é uma abordagem ao estilo soviético antigo, usada com sucesso pela Federação Russa desde a Chechênia. Em Sloviansk, as táticas são simples na teoria. Capture as áreas elevadas, e a Rússia ganha uma linha de tiro clara, onde pode manter sua artilharia relativamente segura e atirar de cima para uma depressão do terreno, onde os defensores ucranianos terão muita dificuldade para detê-los. Para esclarecer, as colinas em torno de Sloviansk não são grandes como um anel de montanhas na periferia da cidade. Mesmo pequenas, elas trariam vantagens à artilharia russa. Em tempos de guerra com drones, o terreno elevado também tem outra utilidade. É o local ideal para instalar equipamentos de rádio essenciais aos drones. Como os drones russos ainda dependem mais de operadores, rádio e fibra óptica do que os ucranianos mais modernos com IA, o terreno elevado ampliará bastante seu alcance e eficácia. A Ucrânia já previa o problema da combinação de fogo de artilharia e saturação por drones, como mostram as ordens de evacuação obrigatória emitidas em março, quando parecia que as forças russas se aproximariam para lançar grandes ataques. Neste momento, com a Ucrânia conseguindo manter a cidade de Lyman e outros lugares, esse terreno elevado na verdade protege Slaviansk. É uma barreira entre a cidade e a maioria das forças russas, permitindo à Ucrânia usar as mesmas vantagens de drones e vigilância na direção oposta. A Ucrânia ainda depende do rio Siversky Donets para canalizar as forças russas, forçando-as a atravessar o rio em ataques arriscados ou direcionando-as para as principais posições defensivas ucranianas na região. Enquanto a Ucrânia luta naquela metade da elevação, combina as terras altas e o rio para criar uma espécie de castelo com fosso. Mas se a Rússia conseguir chegar ao outro lado das colinas, então todas essas vantagens já terão sido perdidas. Ironicamente, como a maioria dos defensores de Sloviansk não quer perder o restante do cinturão defensivo, seria até mais fácil, taticamente, repelir avanços russos do sul se a área a leste de Sloviansk ainda estivesse sob controle ucraniano. E para as forças russas, defender Sloviansk poderia incentivar os piores instintos do exército ucraniano. Apesar da maior proximidade com a OTAN e das lições recentes, a Ucrânia ainda é, em parte, um exército bastante soviético. Aceitando altas taxas de atrito e perdas de pessoal, comandado por generais rigorosos e centralizadores e focado em vitórias simbólicas ou resistências finais, mesmo que tenham pouca importância tática. De acordo com especialistas e um grande número de críticos dentro das Forças Armadas da Ucrânia, muitos desses problemas remontam ao homem que serviu como comandante-chefe desde 2024, o general Alexandr Syrskyi. Entre outras decisões, Syrskyi foi responsável por enormes perdas ucranianas em Bakhmut, o que lhe rendeu o apelido de General 200, sendo 200 uma referência ao código militar soviético Cargo 200, que significa mortos do próprio lado. Para ser justo com Syrskyi, ele nem sempre obrigou ucranianos cercados a lutar até o fim, autorizando retiradas necessárias, como em Avdiivka. Mas ele ainda mantém a reputação de ser um comandante associado a muitas baixas e alguém que coloca suas tropas em risco substancial e desnecessário, além de introduzir caos no campo de batalha. Em um exército onde o maior problema contínuo, de longe, é a falta de efetivo.
Esses instintos preocupantes, tanto de Syrskyi quanto dos comandantes de sua confiança, podem ressurgir com força numa defesa direta de Sloviansk. Na verdade, há razões para crer que Sloviansk pode ser a tempestade perfeita. Mais uma vez, é vital que a Ucrânia encontre uma maneira de manter a cidade, ou então corre o risco de que a Rússia possa dominar o restante da região de Donetsk. A partir daí, a Rússia poderia mudar para novos vetores de ataque em outros lugares, desestabilizando uma vasta linha de frente ucraniana que conseguiu se manter até agora. Portanto, poderíamos enfatizar caso Syrskyi decida que Sloviansk deve ser mantida a todo custo. Exceto que, neste caso, isso significaria exigir que as tropas ucranianas mantivessem suas posições sob constante bombardeio de artilharia, à mercê dos drones russos e sendo constantemente vigiadas pela vigilância russa. Com a situação piorando, é difícil imaginar que Syrskyi e seus generais não considerem enviar mais reforços, já que o restante do cinturão de fortalezas resiste. Então, Sloviansk não pode cair, ou as cidades restantes estarão sob imensa ameaça de destruição. Se o cinturão de fortalezas já caiu, Sloviansk é o último bastião. De todo modo, a Ucrânia seria pressionada a empenhar tropas em excesso, enviando-as para um massacre excepcionalmente sangrento que ela simplesmente não pode se dar ao luxo de abandonar. Nessa cidade, onde a Rússia pode usar suas principais forças, a Ucrânia pode enfrentar o oposto do pesadelo que causou aos russos em locais como Pokrovsk. Agora, em Sloviansk, a Ucrânia sacrifica vidas em uma cidade destruída, mesmo após o colapso tático. Ao contrário da Rússia, a Ucrânia não tem vidas a desperdiçar. Melhor cenário, pior cenário. Mesmo que a situação pareça sombria, é importante lembrar que a Ucrânia ainda não está assim e há boas chances de evitar uma batalha por Sloviansk. Ainda assim, optamos por apresentar essa possibilidade, pois, em um momento de otimismo justificado sobre as perspectivas da Ucrânia no campo de batalha, achamos importante moderar as expectativas. Se a Rússia conseguirá chegar a Sloviansk, ainda é incerto, mas esse ponto de pressão permanece. É ainda mais importante destacar que um cerco a Sloviansk pode favorecer a Rússia, enquanto o Ocidente tenta entender a recusa da Rússia em capitular. Moscou está enfrentando uma situação difícil, mas ainda existe a chance de que, se as circunstâncias mudarem e as coisas começarem a dar certo, uma batalha favorável em Sloviansk ainda possa acontecer. Se compensa para a Rússia continuar arcando com os custos dessa guerra para tentar realizar essa batalha é outra questão. Mas não dá para negar que Moscou tem algo a considerar. Então, no espírito de tentar entender o que é possível aqui, vamos apresentar um cenário otimista e outro pessimista para os rumos da ofensiva de 2026 a partir daqui. Começando pelo melhor cenário, vários indicadores recentes mostram que a Ucrânia está recuperando território fora de Sloviansk, especialmente perto de Lyman. Os detalhes dessas contraofensivas locais ainda estão surgindo aos poucos, após semanas de intensos combates bem ocultados, segundo analistas ocidentais. Como explicou o analista francês Clément Milon no Dres, citando: com quase nenhuma geolocalização, os ucranianos mantiveram um bom nível de segurança operacional, e os russos têm relutado em publicar vídeos dessas áreas. Perto de Lyman, a Ucrânia avançou blindados pesados até a linha de frente e lançou um ataque rápido no fim de maio. A partir daí, aproveitando o território conquistado com esse avanço rápido em direção às posições russas, a Ucrânia vem consolidando sua posição. Até o momento desta redação, a Ucrânia ainda não reconheceu formalmente seu progresso, mas nossa equipe espera que mais informações sejam divulgadas nos próximos dias. Próximo a Lyman e em outros pontos da frente, os novos desdobramentos indicam que a campanha de médio prazo da Ucrânia se torna mais eficaz com o tempo. Um exemplo do que ocorre é que tropas russas parecem ter deixado a área de Kinburn Spit, no Oblast de Mykolaiv, um longo e estreito banco de areia que as forças russas ocupam desde 2022. Em Moscou, foram realizados ataques de guerra eletrônica, ameaças a embarcações civis e bombardeios a posições ucranianas próximas. Essas forças parecem ter recuado sem lutar, pois, com o colapso logístico russo, não recebiam apoio suficiente para resistir. De acordo com os primeiros relatos vindos de Lyman, os russos estão lidando com um problema semelhante lá.
recuando em parte porque a Ucrânia está atacando e em parte porque seu próprio comando e logística estão desmoronando. Então, nesse melhor cenário, Sloviansk permanece isolada de ataques russos até pelo menos o final de 2026 e provavelmente durante 2027. A ofensiva limitada perto de Lyman é bem sucedida e a Ucrânia repete a estratégia com blindados e tropas de assalto para pressionar e manter os russos na defensiva. Essas forças russas têm dificuldade para se reabastecer ou receber reforços, muito menos para realizar qualquer ação ofensiva, e por isso são forçadas a ficar em uma posição defensiva por um futuro previsível. Percebendo a facilidade de atacar o cinturão de fortalezas por Konstantinivka, Moscou mantém o foco nessa área, sem realocar grandes forças para recuperar o ímpeto perto de Sloviansk. Após meses de intensas batalhas e desgaste, a Rússia pode capturar Konstantinivka, onde teria que gastar mais tempo, provavelmente quase todo o inverno, consolidando o controle, reabastecendo e se reorganizando antes de tentar um avanço mais difícil ao norte na próxima primavera. Ou talvez a campanha ucraniana de ataques de médio alcance seja tão eficaz que o avanço sobre Konstantinivka não se sustente e as centenas de soldados russos que hoje estão na cidade sejam eliminados pelos defensores ucranianos. Se esse é o cenário otimista para a Ucrânia, também há um cenário pessimista legítimo a considerar. Podemos manter o sentimento predominante de otimismo em relação à Ucrânia neste momento, ou podemos reconhecer o fato de que, agora, a queda de Konstantinivka realmente parece inevitável, mesmo que isso ainda leve algum tempo. Quando isso ocorrer, a Rússia poderá deslocar tropas para outros frontes. Diante da dificuldade de avançar ao norte de Konstantinivka, Moscou pode reposicionar essas forças para tentar novamente alcançar Sloviansk. Talvez, como ocorreu durante a guerra, as contraofensivas locais da Ucrânia perto de Lyman não sejam tão impressionantes quanto os analistas globais esperavam. Talvez sejam decepcionantes e a Ucrânia não possa ou não queira repeti-las em outros locais. Talvez, se a Rússia tomar Konstantinivka e romper o cinturão de fortalezas da Ucrânia, os líderes ucranianos sintam-se pressionados a reorganizar forças ao sul, deixando Sloviansk mais exposta. A Ucrânia enfrenta novamente falta crônica de efetivo e só consegue reforçar algumas áreas, não todas simultaneamente. A maior preocupação é que os ataques de médio alcance da Ucrânia tenham dado apenas uma vantagem temporária, não permanente. Durante mais de 4 anos de guerra, as tecnologias e táticas ucranianas e russas passaram por ciclos de aprimoramento. Um lado melhora muito e ganha uma vantagem temporária, mas então o outro lado alcança e até supera. É verdade que há alguns motivos para acreditar que desta vez é diferente. Os drones mais recentes da Ucrânia têm recursos que a Rússia ainda não consegue igualar, devido a fatores como corrupção e monopólio na indústria russa de drones. Isso indica que a Rússia perdeu parte da capacidade de inovar e distribuir novos sistemas não tripulados na linha de frente. Mas isso não é garantia, e em partes da linha de frente, a Rússia já amplia ataques de médio alcance para imitar a Ucrânia. Isso não significa frustrar as táticas ucranianas. Porém, a Rússia pode interromper a defesa da Ucrânia, assim como a Ucrânia interrompeu ataques russos. E se a Rússia conseguir encontrar uma maneira de neutralizar os drones da Ucrânia, então o ímpeto pode começar a mudar rapidamente. Essa campanha de drones de médio alcance é o motivo pelo qual Sloviansk não está sitiada neste momento. Mas as prioridades da Rússia não mudaram. Se a campanha de drones for neutralizada, Sloviansk volta à mira. Claro, não queremos estragar a comemoração de Kyiv. O otimismo que envolve a Ucrânia hoje é totalmente genuíno e muito merecido. As perspectivas da Ucrânia hoje são melhores do que em qualquer momento desde o início da guerra e seguem melhorando. Enquanto nós, no Ocidente, nos perguntamos por que Vladimir Putin não cede, ainda há várias formas de a defesa da Ucrânia falhar. Perder vantagem tecnológica, iniciativa local ou áreas do sul do cinturão da fortaleza, o que faria o país voltar a enfrentar uma batalha difícil. Mas se perder Sloviansk ou for forçada a uma posição em que precise defender Sloviansk, a qualquer custo, a Ucrânia ainda pode ser obrigada a repensar toda essa guerra. Então, vamos torcer para que a Ucrânia continue avançando e que esse futuro mais sombrio e destrutivo possa ser evitado. Obrigado por assistir.